Olá, meus amigos. Hoje nós vamos fazer a leitura e o estudo do prefácio do livro Pão Nosso. E Emmanuel então traz para nós aqui no começo um trecho da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10, onde ele diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. E aqui ele continua: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, deste modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. Aqui Emmanuel já começa o prefácio do livro dizendo que muitos espíritas, muitos adeptos da doutrina espírita, se pegam por um grande período, por um grande tempo, presos aos fenômenos, aos processos mediúnicos, e muitos deles ainda partem para o lado da filosofia e por ali perdem grande tempo no laboratório que a doutrina espírita oferece. Mas poucos estão interessados em seguir o que o Cristo tem deixado, a importância que o Cristo tem depositado na doutrina espírita quando ele retira o véu, e poucos têm a coragem de olhar para dentro, olhar para si mesmo e caminhar rumo à transformação interior, que é justamente quando ele fala que poucos estão olhando para a reforma moral, poucos têm a coragem e a capacidade de iniciar a sua transformação, a sua jornada. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados, entidades discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. E aqui às vezes imaginamos que espíritos que estão com nós, entidades que se manifestam ali, por vezes estão numa condição muito superior, então nos encantamos por todas as histórias, por tudo aquilo que nos é contado, mas o fato é que tanto aqui quanto lá existem espíritos de diversas envergaduras e nos assimilamos com eles de acordo com as nossas reais intenções. E se nos apoiamos então no fenômeno a fim de solucionar alguns problemas nossos, de algumas compreensões nossas aqui do plano terrestre, é preciso entender que lá no plano espiritual também existem problemas, dificuldades. Então tudo que nós temos de problemas, de dificuldades aqui no plano terrestre, é preciso lembrar que existe uma cópia do plano espiritual. Aliás, somos nós a cópia do plano espiritual e trazemos então os mesmos aspectos, os mesmos problemas, dificuldades que lá existem. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo distanciam da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade e santidade. E quantos então aqui não trabalham dentro dos trabalhos da doutrina espírita, imaginando estar servindo ao Cristo, mas se distanciam do dia a dia, do convívio necessário, homem a homem encarnado, e ficam apenas então no intercâmbio, no que eles chamam aqui de espiritualidade santificante. Então, por vezes, nos imaginamos ali com as entidades, santificamos ela como se elas fossem uma divindade. E, na verdade, elas são entidades, são espíritos, assim como nós. Talvez numa envergadura um pouco maior ou um pouco menor, mas o fato é que deixamos de vivenciar o que o Cristo nos deixou para olhar mais para a fase dos fenômenos, das reuniões mediúnicas. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida
quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. E o estudo da doutrina nos fala por vezes que somos imortais e os diálogos e os intercâmbios com o plano espiritual nos mostram isso, nos provam isso, que somos espíritos imortais, que estamos vivendo uma jornada de aprendizado aqui na Terra, encarnado, mas nós nos esquecemos que seguir com o Cristo, seguir os preceitos da doutrina espírita, é continuar no clima de trabalho, de serviço, praticando a caridade, aquilo que o Cristo tão bem nos mostrou. Se buscarmos então no Livro dos Espíritos, vamos ter Jesus como sendo nosso modelo e guia. E que modelo é esse que nós deixamos para trás então os ensinamentos e preferimos nos colocar diante dos fenômenos que nos acomodam e nos dão uma tranquilidade maior? Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. E aqui é um pouquinho que eu falei antes, que não adianta nada nós queremos nos aperfeiçoar no âmbito espiritual, se nós ainda não acordamos para a necessidade de melhora, de reforma, a necessidade de trabalho aqui. E aqui ele vai nos trazer que nós temos então um grande guia a ser seguido, que é Jesus, que nos mostrou como um trabalho bem realizado propicia uma elevação moral, espiritual, intelectual, e que devemos continuar então buscando aquilo que nos edifica e não aquilo que nos traz um conforto, que nos traz uma proximidade com aquilo que imaginamos ser santificado. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Emmanuel vai trazer aqui, vai afirmar que somente a luz do Evangelho, aquilo que Jesus nos deixou, é o que de fato vai nos transformar, nos clarear, vai nos apresentar a lição sublime, né? E que nem tudo, então aqui ele fala, nem tudo que é admirável é divino, ou seja, nem tudo aquilo que nós queremos é divino, vai nos elevar. Nem tudo que é grande é respeitável. Às vezes, ser pequeno é muito melhor e nos mostra muito mais humilde do que ser grandes. Nem tudo que é belo é santo, porque o santo não é aquilo que é belo, aquilo que aos nossos olhos nos traz uma sensação de beleza. Santo é tudo aquilo que nos transforma, que faz olharmos para dentro e nos encontrar. E nem tudo que é agradável é útil. Nenhuma transformação, ainda mais transformação moral, ela vai ser agradável. Sempre ela vai vir junto de um sofrimento, de uma dificuldade, de uma dor. Porque é a dor, é o sofrimento, é a dificuldade que é a escada a fim de que possamos subir e buscar a nossa perfeição moral, perfeição espiritual, que nos propicia espelharmos no Cristo e seguir aquilo que Ele nos deixou. Afeiçoemo-nos, pois, o Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo bem ou mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950.
Fevereiro de 1950 foi quando então Emmanuel iniciou essa obra. E aqui ele vai trazer para nós no final de que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa jornada, nesse plano, nós seremos remetidos a Deus. E quando ele fala o tribunal aqui eu entendo como sendo o processo de reencarnação e trazemos então no corpo, quando ele fala o bem e o mal, é tudo aquilo que nós construímos. Então, em todo esse tribunal, essa prestação de contas junto a esse Deus amoroso, ele nos alivia, mas nós vamos carregando todo o bem e todo o mal que nós fizemos perante essa jornada que nós experimentamos aqui. Então, toda vez que encarnamos, ali nós somatizamos o bem ou o mal. Por isso, é importante, ele traz já no primeiro capítulo, que mais importante do que os fenômenos, do que o intercâmbio, é a prática do bem, da caridade, e que somente ela vai nos limpar, nos purificar, nos trazer a sensação sublime do amor de Jesus dentro de nós. Obrigado.